Vamos falar de cultura. Hoje estreiam 2 filmes sobre a história de Susanna von Richthofen e os Irmãos Cravinhos. Para falar mais, nós recebemos a roteirista da Ilana Casoy. Ilana, muito bom dia. O que a gente pode esperar desses 2 produtos que surgem agora, nesse momento que a gente está tão carente de filmes, né? Podem surgir mais perguntas, eu acho. Eu acho que mais do que responder, a gente levanta com esses 2 filmes, são 2 versões, a versão dela e a versão dele. Eles deram sobre o que eles fizeram, né? Os 2 são assassinos, são confessos, condenados. Então, nesses filmes vão retratar o que eles disseram, como foi para eles. Eles têm versões bem diferentes. E a gente vai conhecer um pouco dessas famílias e do que eles contaram ali. E eu acho que a gente vai ter mais perguntas que respostas. Também é para isso que a gente trabalha. Eu fiz os roteiros com Rafael Montes, eu sou criminóloga, já pesquiso esse caso há 19 anos, acompanhei os trabalhos da reprodução simulada, na época do crime, de investigação, de perícia, e acompanhei todo o processo no júri. Então, fiquei bem confortável para fazer esse roteiro. E o Rafael Montes é um grande escritor, também grande roteirista, de suspense, mistério, policiais, e eu tenho outras parcerias com ele. Então, foi muito legal escrever esses 2 roteiros desses 2 filmes. Eu fico imaginando o seu papel de roteirista, porque para você preparar esse enredo, você precisou trabalhar em cima desses casos e enxergar essas 2 versões. O que mais chamou a atenção no seu trabalho, que você não viu na época do noticiário internacional? Como eu acho que a gente foi tão massacrante a mídia naquela época, e muito com a versão do Daniel, dos fatos, que eu acho que eu fui só ouvir direito a versão dela tantos anos depois. Eu acho que essa é o grande, para mim, surpreendeu, quando eu fui escrever esses roteiros, retomar todo esse assunto, reler e ouvir, eu tenho gravado esse júri, ouvi tudo. Me surpreendeu como tem coisas que, muito influenciada também por tudo que acontecia, por tudo que se noticiava, eu também deixei de ouvir muitas coisas. Foi surpreendente para mim. Existe algum momento especial ou específico do teu roteiro onde a gente entende um pouco mais do perfil psicológico dessas pessoas? Olha, o que a gente quis muito mostrar para vocês é como aconteceu de um casal tão normal, tão óbvio, tão parecido com todo mundo que a gente conhece, que teve um namoro no início também tão comum, como que essa relação, ao longo de 3 anos e meio, desemboca nessa tragédia para todos ali, né? Uma tragédia, um assassinato brutal, horrível. Então, há muito da dinâmica do que ela conta e do que ele conta das suas próprias famílias e da outra família, porque um ali fala da família do outro. Então, isso tudo para você poder ter um arsenal de informações e dessa história melhor, para que você possa fazer o seu juízo de valor. Se a gente tem o perfil da Suzane e do Daniel, é complicado, porque essa menina tem teste psicológico mesmo, ela não tem, ela tem se ela pode sair, não pode sair, de progressão de regime. Ela nunca foi avaliada, de fato, assim, psiquiatricamente. Então, agora, tudo que você vai assistir da versão dele vai te dar muito do que você já ouviu. Ela, quando conta a versão dela, tem uma posição bem diferente, ela se diz muito manipulada por ele, que ela era muito ingênua. Ela tinha 15 anos quando ela o conheceu. Então, a gente tem aí essas 2 versões e eu acho que a verdade está na intersecção, justamente, entre essas versões. Bom, hoje a gente tem essa coisa do streaming, né? Então, eu posso assistir com o meu celular, no meu computador. Pode. Esse conteúdo vai estar disponível na Amazon Prime. Atenção para o nome. A Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais estreiam no streaming.
Nós estamos com a Ilana falando sobre essa estreia e eu fico aqui me questionando a importância, né, desse novo conteúdo na mão do brasileiro. Como isso está crescendo e como está movimentando a indústria cinematográfica que sofreu tanto no período de pandemia. Profissionais como da tua categoria de roteirista ficaram parados sem faturar e agora estão tendo a oportunidade de mostrar os seus trabalhos através dessa nova ferramenta. Verdade, e torcendo para que retome, né, o ritmo de tudo, apesar desses filmes não terem nenhum investimento público, né, e antes que alguém pergunte, não, nenhum assassino ganhou, os homicídios são públicos no Brasil, você pode escrever sobre qualquer um deles, ninguém aqui tem direitos autorais sobre o seu crime, tá? Então, ninguém recebeu, e a gente comemora que em algum lugar está saindo, era para sair no cinema, era um sonho sair na telona, né? O cinema tem todo um apelo, mas é incrível também, por outro lado, que saia no Amazon Prime Video, que saia no streaming, porque te dá a oportunidade que o cinema não dá, de parar, de rever uma cena, de voltar. Você vê o primeiro, aí você contrapõe com o segundo, aí você fala, opa, peraí, como é que era mesmo essa cena no primeiro? Você pode voltar, que é um recurso que não existe no cinema, né? E aí, no teu trabalho de roteiro, eu fico imaginando como deve ser difícil, porque você precisa retratar a realidade, mas você tem que trabalhar também com um pouco do abstrato, né? Para poder trazer essa linguagem. Porque não é um documentário, é uma outra categoria, é um filme sobre a história. Exatamente. E foi difícil mesmo, mas a gente se ateve muito ao processo, ao que eles disseram. Aonde a gente lidou com o abstrato. Algumas situações que acontecem em 3, 4 lugares diferentes, a gente junta numa briga só, ou numa conversa só, ou num acontecimento só. Ou então, nos depoimentos que foram dados ao longo de polícia, juízo e o próprio júri, também a gente usou ali informações, mas tudo que está no filme está no processo, nenhuma informação foi acrescentada ali. A gente não inventou, não teve um abstrato assim de, eu gostaria que tivesse essa personagem ou esse acontecimento, isso a gente não fez. Então, por isso foi difícil. Ilana, olha, não perca, estreia hoje no streaming A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. É uma grande opção. Deixa eu só complementar, William. Claro. A Menina que Matou os Pais é a versão do Daniel. Do Daniel. E O Menino que Matou Meus Pais é a versão da Suzane. E isso entra em sequência? Ou são produtos diferentes? Não, você tem que assistir os dois. Assim, não tem muito sentido assistir um só, porque eles são complementares. Tem perguntas em um que só são respondidas no outro. Então, eles precisam ser vistos os dois, você que comanda qual você quer ver primeiro e qual você quer ver depois. Muita gente me pergunta, a gente ontem fez uma live, foi engraçado, porque Rafael Montes, Carla Dias, Léo Bittencourt, que fazem Suzane e Daniel, Maurício Essa, que dirige, Marcelo Braga, que é o produtor, cada um acha uma coisa diferente. Eu, pessoalmente, hoje eu vou assistir com a minha família, eu vou assistir primeiro O Menino que Matou Meus Pais e depois A Menina que Matou os Pais. Mas é indiferente, tem que o conjunto completo só com os dois. Eles têm 80 minutos também. É possível ver os dois na sequência. Mas é claro que eu vou na dica da Ilana Casoy, que é a roteirista, eu vou na sua sequência, Ilana. É gosto. Não, mas é gosto. O Rafael às vezes discorda. A gente tem posições diferentes, porque agora o filme completo que é legal, né? Porque o trabalho é dos dois. Você tem ali coisas que aparecem em um que só vão ficar claras no outro. Não é no segundo ou no primeiro, né? É a junção, é um quebra-cabeças ali. Então, acho que não faz muito sentido. Eu fiquei super feliz que hoje nas redes sociais um monte de gente viu nessa madrugada, achei incrível, né? Porque demorou muito esse lançamento mesmo. E a curiosidade, o que é que a gente não sabe? Porque a gente pensa que sabe tudo, né? Desse caso. E não, a gente não sabe tudo, não. Eu imagino, então a gente vai tirar a dúvida assistindo esses dois trabalhos que você fez. Ilana Casoy, obrigado pela gentileza da entrevista aqui nos Jornais da Manhã. Eu te agradeço. Um ótimo final de semana. Adorei estar aqui. Que bom, obrigado. Obrigada, adorei estar aqui.